Boa tarde. Fomos por acaso surpreendidos com a notícia da resignação de Ben Gantz do gabinete de guerra israelita ontem. Portanto, Ben Gantz, que é um expoente, digamos assim, máximo do ponto de vista daquilo que são os órgãos de defesa e segurança israelita, e pese embora ele já tinha deixado sinais em maio, mas ontem tornou-se oficial a sua resignação. Quem é Ben Gantz e por que Ben Gantz resignou? Ora, Ben Gantz é um dos políticos israelitas que começou a sua carreira política em 2018, mas tem um percurso nas mais altas estruturas dos órgãos de defesa israelita. Portanto, ele começou a sua carreira militar em 1977 nas estruturas das forças de defesa israelita e conduziu operações de caráter importante a nível do próprio Israel, como por exemplo a Operação Salomão em 1991, que visava resgatar os judeus na Etiópia. Em 2005 e 2006, Ben Gantz também conduziu liderou uma operação militar na guerra do Líbano e que voltou a entrar no Líbano para retirar os soldados israelitas que estavam presos no Líbano. E portanto Ben Gantz não é uma figura qualquer que em 2018 decide então criar o seu partido político, porque também na altura ele tinha deixado a vida militar em 2015 e nesta fase 16-17 foi o período em que Benjamin Netanyahu começa a sofrer as suas acusações de escândalos de corrupção e que de facto se pressionava para a resignação do cargo. Em 2018 Ben Gantz cria o partido ligado para a resiliência de Israel, mas para concorrer às eleições de 2019, e junta-se a Yair Lapid e formam os Blue and White, ou seja, os azuis e brancos, por causa da tonalidade da bandeira de Israel. Em 2019 concorreram, mas infelizmente as eleições de 2019 foram muito conturbadas, que foram obrigadas a serem transitadas para 2020 e por causa também da Covid gerou-se esse impasse. Portanto, nas eleições de 2020, em que se cria, na verdade, um governo de unidade emergencial, o premier Benjamin Netanyahu ficou como ministro e Ben Gantz ficou como um ministro suplente, ou um primeiro-ministro suplente que poderia assumir o poder em 2021, mas ao mesmo tempo tornou-se o ministro da Defesa. Infelizmente, em 2020 houve inúmeras dificuldades e o governo praticamente foi dissolvido. Para evitar com que Benjamin Netanyahu chegasse ao poder ou assumisse novamente o comando, Naftali Bennett, que tinha ganhado praticamente tinha a maioria para formar governo, junta-se a Ben Gantz e convidam Gideon Sa'ar, que era um dos aliados de Benjamin Netanyahu no Likud, e portanto formam o governo. Mas este governo de Naftali Bennett infelizmente colapsou em 2022 e isto obrigou, digamos assim, a necessidade de poder avançar para eleições que permitissem a criação de um novo governo. Em 2022 criou-se um governo emergencial fruto da coligação que o Likud de Benjamin Netanyahu tinha feito com os partidos ultra-religiosos e nacionalistas e passaram então a deter a maioria parlamentar e Benjamin Netanyahu conseguiu formar governo. Depois do 7 de outubro, para as operações que se pretendia, Benjamin Netanyahu escolheu Ben Gantz para liderar o gabinete de guerra e juntamente com Yoav Gallant. E, portanto, com Gallant, Benjamin Netanyahu e Gantz passaram a gerir o gabinete de guerra para conduzir as operações em Gaza. Gantz resignou alegando que Benjamin Netanyahu deixou, ou seja, não apresenta do ponto de vista estratégico um plano claro de como é que se vai lidar a situação pós-guerra, mas eu acho que Gantz entende que ele não quer continuar dentro do gabinete de guerra para que a pressão da sociedade que está a ser lançada para o governo de Benjamin Netanyahu, ele não esteja, digamos assim, incluso neste fracasso do governo de Benjamin Netanyahu. Por quê? Porque ele tem um capital político e Gantz já anuncia a necessidade de Benjamin Netanyahu convocar as eleições. Por quê? Porque as sondagens, do ponto de vista daquilo que a popularidade de Gantz está um passo mais avançado de Benjamin Netanyahu. Daí que Gantz retira-se
e Gantz anuncia a necessidade de convocar as eleições. Por quê? Porque Gantz acredita que se irem às eleições, provavelmente ele vai concorrer como primeiro-ministro e provavelmente ele ganharia. Gantz também diz que, do ponto de vista da cadeia, do processo de tomada de decisão internamente, já não havia confiança, e se não havia confiança, por esta razão ele saiu, e porque Benjamin Netanyahu está a impedir um processo de vitória ou seja, uma vitória total. Bem, esta vitória total não sei se seria num processo negocial ou uma vitória total no teatro das operações de elevar, digamos assim, as capacidades da escalada de conflito. Porquê? Porque também Benjamin Netanyahu está a sofrer pressão com os reféns até agora não foram soltos, e Gantz, precisamos ter também uma nota aqui importante, Gantz já foi adido militar em Washington e Gantz pode, digamos assim, conseguir apoio dos americanos, visto que os americanos estão a ter dificuldades em lidar com Benjamin Netanyahu, porque do ponto de vista daquilo que é a forma como Netanyahu está a conduzir o processo, os americanos não estão interessados que Netanyahu eleve a escalada do conflito ou eleve, digamos assim, as capacidades em Rafah.